11h56, estamos de volta com o Radar desta segunda-feira, atualizando as principais notícias para você. A segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes ligado ao Banco Master, uniu governistas e oposicionistas na pressão pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. Em uma outra frente, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal emitiu uma nota pública na qual afirma que algumas decisões tomadas nas investigações do caso Master, abre aspas, afrontam as prerrogativas legais conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica, imparcial e eficiente da investigação criminal, comprometendo as investigações. Fecha aspas. Nesse texto, eles citam ainda que aos ministros do Supremo Tribunal Federal compete o exercício da jurisdição constitucional. Aos delegados de Polícia Federal incumbe a condução da investigação criminal, observam metodologia própria assentada em protocolos técnicos consagrados, planejamento estratégico e encadeamento lógico, fático e jurídico voltado à elucidação integral dos fatos, obedece a critérios de oportunidade e adequação, a cadeia de custódia deve ser rigorosamente preservada e o amadurecimento probatório ocorre de forma progressiva, conforme a dinâmica própria do procedimento investigatório. E aí, gente, tem só uma terceira parte aqui, reforçando a existência de determinações judiciais relativas à lacração de objetos apreendidos, ao encaminhamento de materiais para outros órgãos e ainda a escolha nominal de peritos para a realização de exames periciais, providências que destoam dos protocolos institucionais da Polícia Federal. A associação encerra a nota afirmando ter expectativa de que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal possam, com a brevidade necessária, restabelecer uma atuação institucional harmônica, cooperativa e balizada pelo ordenamento jurídico nos moldes que historicamente se revelaram benéficos à persecução penal e também à sociedade brasileira. Vamos traduzir um pouco mais essa carta que chama a atenção. Vou colocar aqui na tela nossos analistas que já estavam com a gente, Yander e Vitória, mas também a nossa Gisele Soares, direto da Alemanha, sempre participando também do Radar. Gisele, bem-vinda. Ótimo dia, boa semana para você por aí. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal emitindo uma nota pública ontem, expressando perplexidade com algumas decisões judiciais do caso Master, como a designação nominal de peritos e prazos curtos impostos pelo STF. Queria que você traduzisse para a gente alguns termos dessa carta, como você vê também do ponto de vista jurídico, como é que isso afeta a autonomia da Polícia Federal e o andamento das investigações. Bem-vinda. Bom dia. É uma expressão de perplexidade, por quê? Cada agente federal atua de acordo com a lei e há uma regra geral para a divisão dessas tarefas. Então, são as funções típicas de cada órgão. A função típica da Polícia Federal é a função investigativa, portanto, é a função de realizar operações, fazer apurações, acareações, ouvir testemunhos, fazer busca, apreensão, prisão, cuidar dessas provas, né, essa cadeia de custódia que gera responsabilidade e fazer as perícias devidas. Então, concluídas essas investigações, é que então esse inquérito policial, essas apurações são remetidas ao Ministério Público para só então fazer uma denúncia ou um pedido de arquivamento ao juiz. Quando há uma inversão dessa atuação, então o juiz, que é por lei inerte, passa a tomar atitudes de iniciativa investigativa, há então realmente uma invasão, uma atuação atípica. Então, a atuação atípica excepcional, ela é legal, é permitida? Sim, desde que ela esteja restrita a essa excepcionalidade. Quando a exceção vira regra, é que há justamente essa desarmonia entre os agentes federais, que é o que está acontecendo nesse caso. Então, a Polícia Federal se sente invadida nas suas funções típicas pelo Supremo Tribunal Federal,
que tem emitido decisões que não são próprias do juiz, que não são próprias do Supremo, que são muitas vezes de iniciativa, quando o juiz deve ser inerte, ele é o destinatário dos pedidos e não quem faz esses pedidos. Mas, Gisele, do ponto de vista jurídico, essas medidas violam princípios constitucionais? Tem risco de nulidade processual? Explica pra gente, por favor. Pois é, a Constituição faz uma divisão criteriosa sobre funções típicas. Quando essas funções excepcionais são em demasia, elas podem sim gerar nulidades no processo. E essas nulidades são gravíssimas. Por quê? Porque, em última análise, pode acontecer de toda essa investigação ser anulada, ou seja, ela ser absolutamente desconsiderada por conta de nulidades ocorridas no desrespeito ao procedimento regular. Esse é um risco que se corre nesse caso, esse é o temor da Polícia Federal. Por quê? Porque ela já tem uma prática disciplinar e legal a ser seguida e a todo momento essa prática é trocada ou ela é submetida a algum tipo de alteração por conta de iniciativas do Supremo que são atípicas, excepcionais. Realmente há ineditismo, inclusive, em algumas dessas medidas que nunca se viu antes. Por isso é que precisa voltar essa harmonia. O Supremo precisa voltar a ser só o destinatário, sem tantas iniciativas e excepcionalidades, para deixar que a Polícia Federal, então, atue nessa investigação da forma como tem a previsão de serem praticados esses atos em regulamento. Até porque, né, Ian Porcela, te trazendo aqui para a conversa também, os delegados da Polícia Federal criticando a atuação do STF, mas não só. A gente falava na semana passada, a gente definia como uma bateção de cabeça entre as instituições. Como é que isso vem repercutindo aí em Brasília, até com as autoridades políticas, hein? Roberta, o que a gente tem visto a partir desse embate entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal é um questionamento cada vez maior do papel do ministro Dias Toffoli, nesse caso do Banco Master. Eu queria fazer uma linha do tempo aqui para a gente relembrar esses atritos todos, nesse caso da liquidação do Master, que começou no caso do Toffoli ainda no ano passado, no final do ano passado, quando a CPMI do INSS, ali no Congresso Nacional, conseguiu aprovar um requerimento para quebrar o sigilo fiscal, bancário e telemático do Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master. Naquele momento, o Toffoli deu uma decisão colocando em sigilo essas quebras, né, dos dados, das informações sobre o Daniel Vorcaro, determinou que esses sigilos, que esses documentos saíssem da Comissão Parlamentar de Inquérito e fossem enviados para a presidência do Senado. Então, esses documentos ficaram sob a guarda ali do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os outros senadores não puderam ter mais acesso aos documentos, o que causou bastante estranheza. Foi ali o primeiro atrito do Supremo, dessa vez com o Congresso, em relação ao caso Master. E aí depois a gente teve aquela inspeção que foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, inicialmente em relação à inspeção, não, na verdade, a cariação, né, que o ministro Dias Toffoli determinou inicialmente entre o Daniel Vorcaro, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também está envolvido no caso, e o Ailton Aquino dos Santos, que é diretor do Banco Central. Também causou estranheza, foi a primeira vez que o papel do Banco Central foi colocado em xeque. Depois a gente teve também aí sim a inspeção determinada no TCU, mas o papel do BC nesse momento foi colocado em xeque porque o diretor do Banco Central não era um investigado, e aí ele teria que fazer essa cariação com 2 investigados do caso, o que não é comum. Então, foi estranho, foi visto como algo estranho, depois o Toffoli acabou voltando atrás. E aí agora o Toffoli entra em confronto com a Polícia Federal, primeiro dizendo que a PF demorou para cumprir aquelas determinações dele na segunda fase da Operação Compliance Zero,
deu 24 horas para o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, explicar o que tinha acontecido e aí depois também dando essas outras decisões que limitam a atuação da PF, como a determinação para que os materiais apreendidos primeiro ficassem no Supremo e aí depois ele voltou atrás, mandou para a PGR, mas para a PF ter acesso a esse material apreendido e analisar tem que ser com esses peritos que foram indicados pelo próprio Toffoli. Então tudo ali ficou estranho, ele também colocou um prazo menor para o STF, para a Polícia Federal fazer ali algumas oitivas, ouvir alguns envolvidos no caso do Banco Master. Então, tudo isso tem gerado especulação sobre o Dias Toffoli, até porque ele viajou com um advogado que representava um dos investigados no Banco Master ali, quando o caso estava estourando. Então, tudo isso mesmo dentro da própria corte, do próprio Supremo Tribunal Federal, Roberta, tem gerado um incômodo com o Dias Toffoli. Devolvendo para você. A Vitória Bel. Não, só destacar que esse caso também está repercutindo no Congresso Nacional, né? A gente tem a CPMI do INSS que quer tocar nesses sigilos quebrados do Banco Master, quer, inclusive, que essa apuração do Banco Master entre em meio à apuração da CPMI do INSS, principalmente por conta dos consignados que eram concedidos pelo Banco Master. E ainda tem a tentativa da oposição e governo que juntos tentam caminhar com a CPI ou com o CPMI do Banco Master. E para também completar o combo de Congresso Nacional repercutindo essa história, o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, também quer criar uma subcomissão para avaliar e apurar melhor toda essa história do Banco Master, Roberta. E a discussão do Código de Conduta, né, que acabou esquentando bastante com todo esse caso, durante o recesso ficou um pouco mais em segundo plano. A gente vai acompanhar se depois vai voltar com mais força de novo. Gisele, um beijo para você aí na Alemanha. Você volta a participar aqui do Radar amanhã. Obrigada pela sua participação. Até mais.